Olá, hoje eu estarei te ensinando a resolver o 4x4 por meio de um método mais avançado. Até agora, no momento, eu ensinei no meu canal apenas a resolver o 4x4 por meio do método de redução, onde a gente resolve o centro branco, depois o centro amarelo, que é oposto ao branco, os centros que estão em volta, depois a gente faz parzinhos de meios e transforma o 4x4 num 3x3. Se você ainda não sabe resolver um 4x4, você precisa saber antes de aprender esse método que eu vou ensinar agora, ok? Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir o meu tutorial do 4x4, aprende lá o método básico e depois você volta aqui para aprender o método Roya. No Roya, a gente vai começar diferente, tá? Ao invés de fazer o nosso centro branco, que seria o nosso centro, geralmente é o centro da cruz, que as pessoas preferem fazer, e depois o amarelo, que é oposto a ele, a gente vai começar por um centro que não seja nem branco e nem amarelo. Então eu posso começar, por exemplo, ó, pelo azul, que está bem fácil de resolver. Tá vendo? Terminei o azul. Agora eu tenho que fazer o centro oposto ao azul. Se eu tivesse feito o laranja, eu teria que fazer o vermelho. Se eu tivesse feito vermelho, faria o laranja e vice-versa, né? Então, oposto ao azul, eu sei que é o verde. Se a gente olhar aqui no padrão de cores do cubo mágico, a gente vê que o azul é de um lado e o verde é de outro. Depois, nós vamos resolver dois centros, sendo que um deles tem que ser o branco, que é o nosso centro de cruz, e o outro tem que ser um centro que vá ao lado dele, ou seja, não pode ser amarelo. Então eu posso resolver o branco e o vermelho, ou o branco e o laranja, ok? Não posso resolver o amarelo. E ainda assim, eu tenho que saber também a ordem das cores, né? Porque no 4x4 a gente sabe que ele não tem centros fixos, então a gente tem que fazer os centros nós mesmos. Então eu vou resolver, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer o vermelho, que o vermelho está fácil. O vermelho, eu sei que ele fica entre o azul e o verde, e o branco fica embaixo, então o vermelho fica na minha frente, tá? Então, ó, o branco vai ficar aqui embaixo, o vermelho está aqui entre o azul e o verde. Vamos resolver aqui o vermelho agora, então, ó. Vermelho aqui entre azul e verde, e o branco embaixo, que nem eu tinha falado, né? Vamos fazer o branco, então. Pronto. Você pode ver que eu tenho aqui 4 centros resolvidos: verde, azul, vermelho e branco. Eu fiz o vermelho primeiro e depois o branco, mas você pode fazer branco primeiro e depois vermelho, não tem problema, tá? A única coisa é que a gente começa com dois centros que não são os nossos centros de cruz, então não é branco e amarelo, tem que ser verde e azul ou vermelho e laranja. Depois a gente faz outros dois centros, podendo ser branco e vermelho ou branco e laranja, por exemplo, né? O amarelo a gente deixa por último. O que vai acontecer aqui? Agora a gente vai fazer a nossa cruz branca. Olha só que legal. Então, a gente vai fazer a nossa cruz branca em volta aqui do nosso centro branco, utilizando esses dois centros que ainda não estão resolvidos. Como eles não estão resolvidos, eu posso fazer esse tipo de movimento aqui sem medo, porque como eles não estão resolvidos, eu posso continuar bagunçando eles, que não tem problema, tá vendo? Eles não estão resolvidos mesmo. Então, eu vou utilizar esses movimentos para resolver a nossa cruz branca. E é por isso que você tem que saber a ordem das cores, porque não só você precisa fazer os centros na ordem correta, você também precisa fazer a cruz na ordem correta. Então vou dar um exemplo disso. Ó. Vou colocar essa peça aqui, branco e laranja, para baixo. Então eu jogo ela para longe, sobe à esquerda, encaixa o branco e laranja e desce. E aí você pode ver que eu deixei já ó, branco com branco, tá vendo? O outro branco e laranja está aqui. Então para encaixar ele aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, sobe à direita, encaixa branco e laranja e desce. Ó, tá vendo? E fiz a minha primeira peça de cruz branca, laranja e branco. Agora eu vou jogar para minha direita, e eu sei que a direita do laranja é o azul. Então, a direita do laranja é o azul, tá vendo? Então agora eu vou fazer minha peça de cruz azul. Então, aqui tem uma, joga ela lá para baixo, a outra tá aqui atrás, ó, branco e azul. Então, ela tá aqui atrás, eu jogo ela para a camada de cima, tá vendo? E agora eu encaixo ela aqui, ó. Então, sobe à direita, encaixa e volta. Fiz mais uma peça de cruz. A direita do azul é o vermelho. A gente sabe que o vermelho é o oposto ao laranja, o laranja já está resolvido, está aqui atrás, então aqui só pode ser o vermelho. Ó, tem um vermelho aqui e outro aqui. Então, vamos resolver um deles primeiro, pode ser esse aqui, por exemplo, que já está na posição, tá vendo? Então,
Eu vou encaixar ele aqui, ó, sobe à esquerda, encaixa e desce. Depois eu vou colocar o outro, então eu jogo ele lá para a camada de cima, joga para o canto, sobe à direita, encaixa e desce. Ok? Fiz o meu meio vermelho. Por último, eu vou fazer o meu meio verde, que é o que ficou faltando. Aqui eu tenho um caso interessante, ó. Eu tenho um branco e verde que está apontando para cima e um branco e verde que está apontando para frente. Eu vou colocar o branco e verde que está para cima para baixo primeiro, depois eu coloco esse branco e verde para cá. Isso é mais fácil. Se eu fizesse o contrário, ó, vamos supor que eu coloco esse branco e verde primeiro aqui, tá? Coloquei ele aqui, tá vendo? Esse outro branco e verde ficou apontando para cima. Para resolver isso aqui é um pouquinho mais demorado. Eu subo o slot que está vazio aqui, tá vendo? Jogo ele lá para trás e desço. E aí você pode ver que eu reorientei esse meio verde e branco. Agora eu posso encaixar ele aqui, ó. Então, joga ele lá para a direita, sobe à esquerda, encaixa e desce. Ok, chegamos na última etapa do método Roya, que é resolver os últimos dois centros. Eu sei que amarelo fica em cima, porque eu estou resolvendo branco, e branco é oposto ao amarelo. Então, amarelo em cima, laranja embaixo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não posso mais fazer esse tipo de movimento, né? Porque senão eu quebro o meio que já está pronto. Tá vendo? Se eu fizer isso aqui, eu quebro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um F e um L. Porque dessa maneira, você pode ver, ó, que eu não tenho nenhum meio branco aqui, tá vendo? E eu não tenho nenhum meio branco aqui. Eles ficaram escondidos aqui, ó. Quando eu terminar de fazer esses dois centros, eu desfaço o L e o F, né? Então eu faço um L', F'. E aí você pode ver que a cruz continua inteira, tá? Então, F, L. Agora eu vou resolver esses últimos dois centros. Então, ó, laranja. Tá vendo? Resolvi o laranja, o amarelo completa automaticamente. E faz um L', F'. E por fim, termina de alinhar a cruz, ok? E agora a gente pode continuar então fazendo o nosso edge pairing. Eu não vou falar sobre o método mais avançado de edge pairing para o 4x4 ainda, ok? Por enquanto eu vou focar apenas aqui no Roya mesmo. E depois eu ensino para você um método um pouco mais rápido de resolver os meios do 4x4. Mas você pode ver que eu terminei aqui então todos os meios do 4x4 e agora eu posso resolver o cubo como se ele fosse um 3x3, ok? Então, vamos bagunçar o 4x4 novamente e fazer mais uma solução. Então, primeira coisa que a gente faz no 4x4 no método Roya é um centro que não seja nem branco e nem amarelo. Então, o laranja está muito bom aqui já, ó. Se eu jogar esse cara para cá, eu consigo fazer as barrinhas e junto a laranja com laranja. Agora eu faço o vermelho, que é oposto ao laranja, ok? Então tenho dois vermelhos aqui, ó. O outro vermelho está aqui. Pronto. Fiz o vermelho, fiz o laranja. Agora vou fazer o branco e uma outra cor que não seja amarelo. Então, ó, o azul tá bom, já fiz o azul. E agora eu preciso saber que o branco fica aqui embaixo, tá? Porque o azul está à esquerda do vermelho. E quando o azul está à esquerda do vermelho, o branco fica embaixo. Olha só. O azul está à esquerda do vermelho, então o branco fica embaixo, tá? É por isso que você tem que saber a ordem das cores quando você estiver fazendo o Roya. E aí pronto, ó, terminei então os 4 centros, que ficam dois aqui, né? Um na direita e um na esquerda, um atrás e um embaixo. Agora falta fazer o amarelo e o verde. Porém, antes de fazer o amarelo e o verde, eu vou fazer os meios da minha cruz, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu já tenho o vermelho e branco encaixado. Então eu vou deixar ele aí e vou procurar o outro vermelho e branco, ó, tá aqui. Então, para encaixar o vermelho e branco quando ele está apontado para cima, eu levanto a caixinha aqui, né, onde ele ficaria, levanta, gira 2 vezes em cima e desce. E aí você pode ver que eu troquei a orientação do meio. Agora eu posso jogar para longe, sobe à direita e encaixa ele aqui. Eu sei que a esquerda do branco, do vermelho, aliás, é o azul. Então, aqui tem um azul, tá vendo? Um azul e branco. Eu posso fazer o seguinte, ó. Sobe esse azul, faz um D2 e desce esse azul. E agora o vermelho ficou certo. Agora traz esse azul para frente e encaixa esse aqui, ó. Então, vou encaixar esse azul aqui. Pronto, fiz azul com azul. Agora, vou encaixar o verde à direita do vermelho. Esse verde aqui, tá vendo? Encaixa verde com verde. E por fim,
laranja. Então tem um laranja aqui e outro laranja aqui. Boto o laranja que está para cima para cá. E por fim, esse laranja aqui. E aí eu posso já alinhar minha cruz. Então deixei aqui laranja com laranja, vermelho com vermelho, azul com azul. Esconde esse meio aqui para eu poder fazer o último centro. Então joga ele para cá e depois para baixo. Termina o último centro, os últimos dois centros no caso, né? E desfaz. E aí minha cruz branca já está resolvida. Eu posso terminar de fazer os outros meios sem me preocupar com a minha cruz, que quando eu terminar a etapa de edge pairing, a minha cruz já está resolvida e eu posso seguir para a etapa do 3x3 já fazendo aí meu F2L, ou então o meu método básico mesmo, né? Se você não souber o F2L, o OLL e PLL, não tem problema, ok? É isso aí, pessoal. Esse é o Hoya. Eu não sou muito bom com IAL, ok? Que é o outro método que tenta ir de frente com o Hoya. Na verdade, a maioria considera o IAL como sendo um método superior, e ele provavelmente é mesmo, porque os melhores cubistas do mundo utilizam o IAL, ok? Então eu não vou fazer tutorial do IAL por enquanto eu não aprender a usar ele, ok? O Hoya está funcionando bem para mim por enquanto, eu estou tendo uns tempos legais aí, então eu não pretendo trocar de método, porém é bem provável que eu vá aprender o IAL primeiro, para fazer um tutorial apenas, né? Para ensinar você do que se trata o IAL. Mas o spoiler é o seguinte, o IAL funciona quase que da mesma forma que o Hoya. O Hoya você percebeu que quando a gente termina, a nossa cruz branca já está pronta, né? O IAL também. Quando a gente termina a etapa do IAL, a nossa cruz branca também já está pronta. E aí a gente pode seguir para o edge pairing pelo método de redução mesmo. Não tem problema fazer por método de redução, mas a nossa cruz já está pronta, assim como no Hoya. A única diferença é que a maneira com a qual a gente faz a nossa cruz é diferente do Hoya, tá? É bastante diferente, na verdade. Então, quem sabe aí fica um vídeo para o futuro. Depois eu vou lançar um vídeo também mostrando como que funciona o Hoya no 5x5. Eu não vou mostrar no 6x6 e no 7x7, porque sinceramente eu acho que é muito trabalho. Eu prefiro fazer redução no 6x6 e no 7x7, mas é possível fazer Hoya nos dois também, tá? Nesses dois caras aqui. Eu sinceramente não acho que vale a pena, porém já vi muitos não, mas já vi alguns cubistas que usam Hoya no 6x6 e no 7x7 e eles conseguem tempos, assim, melhores inclusive que os recordes nacionais brasileiros, tá? Então, é possível, só que eu não acho que vale a pena o investimento, ok? Para 4x4, com certeza, para 5x5 também, porque o 5x5 ainda é bem tranquilo de resolver, 6x6 e 7x7 nem tanto. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.